Bem, pessoal, agora a gente vai trabalhar com tabelas verdade e a gente vai discutir alguns conceitos básicos de lógica. A gente vai começar com equivalência e depois vamos discutir alguns conceitos de negação. Essa é a parte final da nossa pequena introdução à lógica. Como eu disse, vocês vão ver muito mais disso nas próximas disciplinas. É mais para que vocês tenham o conhecimento inicial de lógica proposicional, para que vocês consigam entender, né, o que vocês vão ver mais para frente, para que vocês consigam entender como é que funciona essa parte de lógica proposicional em programação. Né? Eu acho que a principal, acho que eu não comentei isso no outro vídeo, mas eu acho que a principal uso que vocês vão ter para isso, né, para essa parte de lógica agora, é justamente com programação. Né? Agora que vocês estão fazendo FUP, que vocês estão começando a programar, né, essa vai ser a principal utilização, né, de lógica que vocês vão ter no curso por enquanto. Pois bem, vamos lá, né? A gente viu que as nossas sentenças são frases, né? Que as nossas sentenças, elas na verdade representam pequenas frases, né? E que a gente consegue usar conectivos para juntar essas frases, né? E eu comentei com vocês que agora a gente vai querer fazer parágrafos, vamos querer escrever textos. Para fazer isso, a gente vai ter que usar vários conectivos. Por quê? A gente vai querer linkar várias sentenças lógicas. A gente vai querer construir algumas fórmulas, e fórmulas bem grandes. Né? Mas veja, se você colocar os conectivos de qualquer maneira, o que você está escrevendo pode ficar meio ambíguo. Né? Por exemplo, se eu te disser, olha, A implica B ou C e D, né? O que que essa frase, né? O que que essa sentença, o que que essa proposição significa? Você não tem certeza se eu estou dizendo que o A implica todo o resto, ou então o A implica B, ou o C e D, né? Ou então todo o início e o D, né? Você não sabe quem é que vem antes, quem é que vem depois, né? Então, na verdade, para a gente fazer essa união, para a gente conseguir escrever as nossas fórmulas, né, para a gente conseguir escrever nossos parágrafos, nossos textos, a gente vai precisar de regra. Né? A gente vai precisar de regras. Eu vou definir para vocês o que é uma fórmula bem formada ou uma FBF. Né? A definição vai parecer um pouco confusa, mas você vai ver muito rápido o que ela implica, né? O que ela representa. Né? Vamos lá. A definição é o que a gente vai chamar de uma definição, desculpa, o que a gente costuma chamar de uma definição recursiva em matemática, que é o seguinte, que é uma definição recursiva, né? Eu não vou te dizer tudo que é uma fórmula bem formada. Não. Eu vou te dizer alguns caras que são e uma maneira de construir novas fórmulas bem formadas. Para você saber se alguma coisa, se alguma fórmula é uma FBF, você só tem que saber se você consegue construir ela a partir das regras que eu te dei. Né? Isso é muito comum, né, em matemática, especialmente em computação, porque isso é mais ou menos a ideia de um programa. Né? É como se eu estivesse te dizendo, eu estivesse te declarando um algoritmo para construir todas as FBFs. Né? Então, vamos lá. Primeiro, uma sentença é uma FBF. Ok? Então, o A sozinho, o B sozinho, o C sozinho, o D sozinho, isso são FBFs. Se eu tenho uma FBF φ, né? Essa letrinha grega, né? Se eu tenho uma FBF, se eu colocar um não na frente dela, isso é uma FBF. Certo? Minha terceira regra. Se eu tenho uma FBF φ e uma FBF gama, então, se eu colocar parêntese, φ ou gama, fecha parêntese, ou abre parêntese, φ e gama, fecha parêntese, ou abre parêntese, φ implica gama, fecha parêntese, todas essas são FBFs. Tá?
Ou seja, eu posso colocar a minha FBF, as minhas duas FBFs, eu posso colocar um conectivo e colocar um parêntese nelas. Tá? Essas regras parecem muito com as regras de parentização de expressões matemáticas. Né? Na verdade, elas são quase iguais às regras de parentização de expressões numéricas. Né? A única diferença é que em expressão numérica você não tem a regra 2. Né? Mas vamos ver como é que isso fica na prática. Né? Vamos lá. O A sozinho é uma FBF? É. Beleza. Por quê? Primeira regra, né? Regrinha 1 aí. Né? Uma sentença é uma FBF. Ok. Não A é uma FBF? É sim. Por quê? Regrinha 2, né? Se φ é uma FBF, então não φ é uma FBF. A é uma FBF, não A é uma FBF. Agora que vai vir a pegadinha, né? A ou B é uma FBF? Não. Por quê? O que tinha que acontecer para A ou B ser uma FBF? Do jeito que está aqui, do jeito que eu defini, né? Falta o quê? O parêntese, né? Na minha terceira regra, não basta colocar o conectivo, eu tenho que colocar o conectivo junto com o parêntese. Essa expressão não é uma FBF porque está faltando o parêntese. A e B entre parênteses é uma FBF, terceira regra aqui. Não A e B entre parênteses também é uma FBF, pela minha segunda regra. Abre parêntese, A e B entre parênteses e C fecha parêntese também é uma FBF. Por quê? Veja que abre parêntese, A e B é uma FBF, C é uma FBF. Como eu coloquei o parêntese nos dois, isso é uma FBF pela minha terceira regra de construção. O que não é uma FBF, do jeito que a gente definiu, não abre parêntese A. Né? Isso para a gente não está contando como uma FBF, por quê? Porque o A sozinho não está contando bem. O parêntese A não é uma FBF. Né? O A sozinho é, parêntese A não. Veja, agora que a gente já viu alguns exemplos e que a gente já se familiarizou um pouco mais com a definição, o que essa FBF é? Né? O que elas simbolizam? São expressões parentizadas, né? É exatamente a mesma coisa que a gente fazia lá com expressão numérica. Você coloca os parênteses, né? Todas as nossas FBFs são expressões bem parentizadas. Né? Ou seja, você tem todos os parênteses referentes a cada um dos conectivos, para indicar exatamente a ordem com que esses conectivos são analisados. Veja, na minha penúltima expressão, por exemplo, onde eu tenho esse A e B e C, né? Pela ordem dos parênteses, pela colocação dos parênteses, eu sei que a primeira operação lógica a ser feita é A e B, porque é a operação que está no meu parêntese mais interno. Exatamente como a gente faria como uma expressão numérica. Desculpe, como uma expressão numérica. Né? Então, essas fórmulas bem formadas são só fórmulas que têm todos os parênteses, né? Que tem toda a sua parentização feita de maneira correta. Mas veja, essas fórmulas têm muitos parênteses, né? Normalmente, quando a gente escreve expressões numéricas, né? A gente não coloca todos esses parênteses. Por exemplo, se eu colocasse essa expressão aí para vocês resolverem, né? 2 mais 3 vezes 5 menos 3. Você sabe o valor correto dessa expressão. Né? Por quê? Você sabe que tem que começar pela multiplicação. Né? Você sabe que a primeira operação que você vai resolver é a multiplicação. Né? Depois você vai fazer as somas e as subtrações na ordem que elas aparecem. Né? Por que você sabe disso? Né? É porque em expressões numéricas existe uma precedência dos operadores. Você sabe que alguns operadores, né? Você sabe que alguns operadores eles são feitos antes de outros. Em expressões numéricas, você sabe que a divisão e o produto devem ser realizados todos antes das somas e subtrações. Né?
A gente vai fazer, então, a mesma coisa aqui. A gente vai atribuir uma ordem de precedência para as nossas operações. Dessa maneira, a gente vai conseguir eliminar alguns dos parênteses dessas expressões bem formadas. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, primeiro, eu vou assumir que a negação ela vai ser sempre realizada antes de todas as demais operações. E ela sempre vai ter, ela sempre tem uma precedência maior do que todas as outras, ela é sempre feita antes. As demais operações vão ser feitas na medida que elas aparecem. Né? As demais operações, o meu ou e o i, vão ser feitas à medida que elas aparecem. E isso vai para a gente dar uma ordem, né? Dar uma ordenação das operações que devem ser realizadas. Certo? Aqui, quando a minha implicação ela também vai cair na mesma... ela vai cair na mesma classe do meu ou e do meu i, né? Ela também vai ser realizada junto com o meu ou e com o meu i na ordem que elas aparecerem. Tá? Então, por exemplo, A e B e C, eu sei que a primeira operação a ser realizada é o i, que está entre o A e o B. Na minha expressão abaixo, no meu A, I, não B ou C, eu sei que a primeira operação que tem que ser realizada é o não B. Depois eu vou fazer o AI não B. Depois é que eu faço a união disso com o C. Né? É como se eu realmente tivesse... Eu estou realmente atribuindo uma ordem de precedência aos meus operadores e eu estou fazendo muito semelhante a expressões numéricas. Né? E aí você deve estar pensando, professor, então acho que eu estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. As fórmulas bem formadas, né, elas vão te dizer o que são as coisas que a gente pode fazer. Né? O que são as sentenças que a gente pode escrever. A precedência de operadores, né, ela vai te permitir escrever essas fórmulas de uma maneira mais concisa, sem todos aqueles parênteses. E vai permitir a gente resolver essas expressões, né? Resolver essas nossas fórmulas, né? Se a gente souber os valores verdades de A, B e C, ou de todas as sentenças que compõem as nossas fórmulas. Exatamente. Né? As nossas fórmulas, né? Essa precedência de operadores, a gente vai usar essa precedência para realmente calcular o valor verdade dessas nossas fórmulas maiores, né? Dessas fórmulas como A e B e C, A e não B ou C. Né? Veja, eu comentei na primeira aula que a gente tem interpretações. Né? O que são essas interpretações? São os valores verdade das sentenças. Eu comentei com vocês que os valores verdades das expressões ligadas por conectivo, elas estão presas, estão amarradas aos valores verdade das sentenças, né? Das interpretações de cada sentença. Então, vai funcionar para a gente agora realmente como uma conta. Né? É como se você realmente tivesse que calcular agora o valor verdade dessa sua expressão, sabendo o valor verdade de A, B e C. É como se eu te dissesse, olha, A é verdadeiro, B é falso, C é falso. Qual é o valor verdade dessa expressão? Aí você vai ter que ir lá e fazer, se o A for verdadeiro, então ali eu vou trocar por um V. Se o B for falso, ali eu troco por um F. Isso quer dizer que V e F, isso aqui é um F, né? É falso. Então, falso e o C também era falso e falso dá falso. Então, toda a minha expressão é falsa. Né? A minha primeira expressão. A segunda expressão, como A é verdadeiro e a negação de B, que é falso, é verdadeiro. Esse A e B é verdadeiro. Então, isso é um V. O C é falso, isso quer dizer que é verdadeiro ou falso, é verdadeiro. A minha segunda expressão é verdadeira. Se o A for verdadeiro, B for falso e o C for falso também. Né? E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Né? Mas a gente vai fazer isso de um jeito um pouco mais genérico.
Como a gente não sabe exatamente quais são as interpretações de cada uma das sentenças, ou como cada uma das sentenças pode ter uma interpretação diferente, a gente vai tentar todas as possibilidades. Ou seja, no meu caso, no meu exemplo anterior, por exemplo, eu vou ver o que acontece para todas as possibilidades de verdadeiro e falso para A, B e C. Né? Para fazer isso de uma maneira sistemática, eu vou criar o que a gente vai chamar de tabelas verdade. O que são essas tabelas verdades? Primeiro, a gente vai tentar todas as possibilidades. E vamos guardar essas possibilidades numa tabela. Cada linha é uma possibilidade de verdadeiro ou falso para as sentenças básicas, ou seja, para as suas sentenças monotônicas, né, para suas sentenças A, B, C, D, E, G, H. Cada possibilidade de verdadeiro e falso vai ser uma linha da sua tabela. O que são as colunas? As colunas vão ser cada uma das sentenças básicas e a sua fórmula final. Possivelmente, a gente vai colocar alguns pedaços da fórmula final só para tornar mais fácil a análise. Se a fórmula for muito grande, a gente talvez divida ela em duas e coloque mais duas colunas para tornar um pouco mais fácil a análise, certo? A gente vai já fazer alguns exemplos disso. Mas, novamente, essas tabelas elas vão só servir para a gente verificar, né, quando é que as nossas fórmulas são verdadeiras ou falsas. A gente vai tentar todas as possibilidades, cada linha da tabela é uma possibilidade, e as colunas são todas as fórmulas básicas, e são todas as sentenças básicas, e a fórmula que você quer analisar, e possivelmente alguns pedaços dela para tornar a análise um pouco mais fácil, para tornar a construção um pouco mais rápida. Né? Por exemplo, vamos pegar essa fórmula, né? O A, I, B ou C. Veja, aqui eu coloquei o B ou C entre parênteses, né? Só para dizer que ele deveria ser feito antes, pela ordem normal de precedência. Quem seria feito é o primeiro I, né? O I que está junto do A. Eu costumeiramente vou usar a notação com precedência em vez da notação comum, né? da notação de fórmula bem formada, né? Normalmente, nas provas, eu também vou deixar que você use a notação comum, essa notação com precedência, em vez de pedir a notação toda da fórmula bem formada. Mas deve ter alguma questão na prova de vocês que vai pedir que você identifique fórmulas bem formadas. E aí eu vou ser bem rigoroso e só vou aceitar realmente fórmulas que são fórmulas bem formadas, segundo aquela definição, ou seja, com todos os parênteses. Mas isso é só se eu pedir. Se eu não pedir, você pode esquecer essa parte de fórmula bem formada e pode só usar a precedência de operadores como você faria normalmente com expressões numéricas. Pois bem, vamos lá. Para essa expressão aí, para essa fórmula, né, o que é a tabela verdade dela? A tabela verdade dela é essa aqui. Veja, eu vou ter uma coluna para o A, uma coluna para o B, uma coluna para o C. E uma coluna para a fórmula final, que é o meu A, I, B ou C. Eu coloquei uma coluna extra para calcular B ou C antes de fazer a fórmula final completa. Por quê? Eu achei que ficaria mais fácil para calcular a fórmula final, né? Para definir o valor verdade da fórmula final. Eu achei que ficaria mais fácil calculando antes, né, o que seria esse B ou C. Vamos lá. Quantas linhas essa minha tabela vai ter? Ela vai ter exatamente 8 linhas. Por quê? São todas as combinações de valores verdades para A, B e C. Né? Veja, na primeira linha, o A é verdade, B é verdade, C é verdade. Depois, A é verdade, B é verdade, C é falso. A é verdadeiro, B é falso, C é verdadeiro. São todas as combinações possíveis de valores verdades para A, B e C. Um pouco de combinatória, né? Você tem 3 cláusulas, você tem 3 proposições, 3 afirmações, 3 sentenças. Cada uma pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, pode ter 2 valores.
Então, tem 2 valores do A, vezes 2 valores do B, vezes 2 valores do C. Isso é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Por isso, as minhas 8 linhas. Professor, se tivesse mais um, tivesse um D, isso teria 16 linhas? Exatamente. Se tivesse mais um G, teria 32? Isso. Se tivesse mais um cara, teria 64 linhas? Exatamente. Se tivesse outro, 128? Perfeito. O senhor vai fazer isso na prova? Não. Não tem sentido eu pedir que você faça uma tabela. Bem, a de 16 até talvez ainda tenha, mas 32, 64 claramente não faz o menor sentido, né? Então eu vou me restringir a tabelas verdade, que tem no máximo 16 linhas, certo? Novamente, as colunas são as sentenças e a fórmula final. Eu coloquei uma coluna extra, porque achei que ficaria mais fácil calcular o B ou C antes, né? E agora, depois que eu coloquei todos os valores verdades para A, B e C, eu vou preenchendo o restante da tabela, né? Eu vou preenchendo as demais colunas com as operações indicadas em cada uma delas. Então, por exemplo, a coluna do B e C, eu vou olhar lá no B e no C. Quando os dois são verdadeiros, o meu ou é verdadeiro, então eu coloco verdade. Se só um deles for falso, ainda é verdadeiro. Ele só é falso quando ambos são falsos. E assim eu consigo preencher a minha tabela final, a minha tabela do A. Eu vou verificar novamente para cada linha. Eu verifico o que acontece com essa minha fórmula final quando A, B e C têm aqueles valores verdade. Ou seja, no primeiro caso, quando A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é verdadeiro, o que acontece? Bem, A é verdadeiro, B ou C eu já calculei antes, eu sei que é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Quando A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é falso. Eu já calculei o B ou C, eu sei que é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Por isso que aparece esse verdadeiro na coluna final. Quando A é verdadeiro, B é falso e C é verdadeiro, eu já calculei o meu B ou C, eu sei que é verdadeiro. Novamente o meu A, que é verdadeiro, com o verdadeiro dá verdadeiro. Quando A for verdadeiro e B e C forem falsos, eu sei que B ou C é falso. Isso quer dizer que A é verdadeiro e B ou C é falso. Isso quer dizer que essa minha expressão é falsa. Eu vou preenchendo linha a linha da minha coluna final, sempre analisando qual é o valor verdade que ela tem, dados os valores verdade das minhas sentenças, né? Professor, tem que fazer isso para todas as linhas? Sim, você tem que fazer isso para todas as linhas. Um outro exemplo. Se eu pegar A implica B ou B implica C, né? Novamente, quem são as minhas colunas? Eu tenho uma coluna para o A, uma coluna para o B, uma coluna para o C e uma coluna para a minha fórmula final, que é A implica B ou B implica C. Aqui, novamente, eu coloquei uma coluna extra. Na verdade, eu coloquei duas. Eu coloquei uma para o A implica B, uma para o B implica C, porque eu achei que isso ia facilitar a minha análise da fórmula final. Eu achei que isso ia facilitar as minhas contas, né, para a fórmula final. Quantas linhas eu tenho que ter? Eu tenho que ter 8, porque são todas as combinações de verdadeiro e falso para aquelas minhas 3 sentenças. Né? De novo, eu tenho que verificar o que acontece quando A é verdadeiro ou falso, B é verdadeiro ou falso, C é verdadeiro ou falso. Isso quer dizer que eu tenho 8 linhas. São todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso para essas 3 sentenças. Novamente, cada uma das linhas representa uma possibilidade para valores verdadeiro e falso. Então, a primeira linha é o caso em que todo mundo é verdadeiro. Quando todo mundo for verdadeiro, o A implica B é verdadeiro, o B implica C é verdadeiro. Isso quer dizer que a disjunção dos dois também é verdadeiro. Quando A e B são verdadeiro e C é falso, o A implica B é verdadeiro, o B implica C é falso, mas a conjunção dos dois ainda é verdadeira. Novamente, quando o A é verdadeiro, o B é falso e o C é verdadeiro, a implicação de A e B é falsa, porque o A é verdadeiro e o B é falso, logo a implicação é falsa, porque verdadeiro não pode implicar em falso.
Entretanto, B implica C é verdadeiro porque a premissa é falsa. A nossa conjunção continua sendo, a nossa disjunção continua sendo verdadeira. Professor, eu tenho que fazer linha por linha? Linha por linha, você tem que verificar o que acontece com a sua fórmula. Essa é a tabela verdade. Você tem sim que fazer cada uma das linhas, né? E você tem que calcular realmente o valor verdade baseado no valor verdade que você deu às sentenças A, B e C. Certo? Vamos lá, mais uma. Se eu tiver A e B ou B e C, para eu construir a tabela verdade para esses caras, eu vou ter uma coluna para o A, uma coluna para o B, uma coluna para o C e uma coluna para a fórmula final. Aqui eu achei por bem, de novo, colocar mais duas colunas para facilitar as minhas contas. É a coluna do A e B e a coluna do B e C. Novamente, eu tenho eu tenho 8 linhas. Cada uma das linhas representa uma possibilidade para valores verdadeiro e falso para as minhas sentenças básicas, que são A, B e C. Como é que eu preencho as minhas demais colunas? Eu vou verificar na coluna do A, B e C os valores verdade para cada uma das fórmulas que está na minha coluna e vou preenchendo os seus valores. Então, por exemplo, na primeira linha, onde todo mundo é verdadeiro, A e B tem que ser verdadeiro, B e C também é verdadeiro, e a minha fórmula final também é verdadeira. Quando A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é falso, meu A e B é verdadeiro, meu B e C é falso, a minha fórmula final ainda é verdadeiro por causa da disjunção. Quando A é verdadeiro, B é falso e o C é verdadeiro, o meu A e B é falso, o meu B e C é falso, e a minha fórmula final também é falsa. Por quê? É uma disjunção de duas coisas falsas, ainda é falsa. Quando A é verdadeiro, B é falso e C é falso, o meu A e B é falso, o meu B e C também é falso, e novamente a minha fórmula final é falsa. Quando A é falso, B é verdadeiro e C é verdadeiro, o meu A e B é falso, o meu B e C é verdadeiro, e a minha disjunção final é verdadeira, e assim por diante. Eu vou continuar fazendo para cada uma das linhas. Professor, tem que fazer para todas as linhas? Tem sim. Você tem que fazer essa tabela para todas as linhas. E lembra, você sempre, cada uma dessas linhas tem que ser uma das possibilidades de valores verdades para A, B e C. Se você tiver mais uma variável, se você tiver mais uma sentença, me desculpe, mais uma sentença D, essa tabela teria 16 linhas. Se tivesse mais uma, 32 e assim por diante. Mas vamos lá. Tem algumas coisas interessantes nessas tabelas, né? Especialmente nessa aqui. Veja, não importa os valores de A, B e C, né? Não importa o valor verdade de A, B e C. A minha fórmula final é sempre verdadeira, né? Não interessa a interpretação, né? Não interessa o valor verdade que você deu para A, B e C. A fórmula final é sempre verdadeira, né? Você pode também imaginar, na verdade, não precisa nem imaginar, a negação dessa fórmula que aparece aí vai ser toda falsa, né? Tabelas verdade em que isso acontece têm propriedades bem específicas e recebem um nome diferente também. Né? Mas antes da gente chegar, né, nessa parte, né, nessa observação, eu vou apresentar para vocês o que a gente vai entender, né, por equivalência lógica. Né? Eu vou dizer que duas sentenças, né, ou duas fórmulas são equivalentes do ponto de vista lógico, né, se elas têm a mesma tabela verdade. Ou seja, se para os mesmos valores das sentenças básicas, elas sempre têm o mesmo valor. Né? Então, elas são duas fórmulas que têm a mesma tabela verdade. Ou seja, para cada atribuição de valores para as variáveis ou para as sentenças básicas, elas têm o mesmo valor verdade. Se isso não acontecer, se o que acontecer for exatamente o oposto, ou seja,
são duas fórmulas ou duas sentenças cujos valores verdade são contrários, ou seja, aonde é verdadeiro é falso, aonde é falso é verdadeiro, a gente vai dizer que essas duas fórmulas são a negação uma da outra. Então, a gente pegou duas fórmulas, né? Se elas tiverem a mesma tabela verdade, elas são equivalentes. Se as tabelas verdade forem o exato oposto uma da outra, elas são a negação uma da outra, elas são os opostos ou contrários. E por fim, a gente tem duas tabelas verdade, que eram as que eu estava comentando um pouco anteriormente no vídeo. Uma tabela que é sempre verdade, né? Uma tabela verdade que é sempre verdade, né? Uma fórmula que tem uma tabela verdade que é sempre verdadeira, como é que eu apresentei para vocês, é o que a gente vai chamar de uma tautologia. Do mesmo jeito, uma tabela que for sempre falsa é o que a gente vai chamar de uma contradição. Então, uma fórmula que admitir, ou uma fórmula que tiver uma tabela verdade, cujo todas as entradas são verdadeiras, independente dos valores, né, das sentenças originais, isso vai ser uma tautologia. Se ela for sempre falsa, vai ser uma contradição. Né? Tautologias, né, e contradições são muito importantes ou são muito interessantes em lógica, porque elas representam afirmações que são verdadeiras independente da interpretação dos seus átomos, né? Ou seja, não interessa como você interprete as partes daquela fórmula. A fórmula toda vai ser sempre verdade. Né? Do mesmo jeito, contradição representa coisas que são sempre absurdas. Não interessa a interpretação que você dê para as sentenças básicas. Né? Mas vamos pegar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma contradição bem simples. Né? Há e não há. Se eu fosse construir a tabela de há e não há, né, basta construir uma tabela com duas linhas, já que a única sentença que aparece é a sentença A. Eu coloquei a coluna do não há só para você ver de uma maneira mais clara o que eu estou fazendo. Mas quando A é verdadeiro, não há é falso. A e não há é falso, né? Quando A é falso, não há é verdadeiro. A e não há também é falso. Isso é uma contradição, né? Veja, essa contradição realmente você não precisaria talvez não precisasse nem ter construído a tabela verdade, basta ver que os dois A e não há não podem ser verdade ao mesmo tempo. Né? Um exemplo de uma tautologia, né? Aí já seria não há ou há. Por quê? De novo, posso construir a tabela verdade. Quando A é verdadeiro, não há é falso. Quando A é falso, não é verdadeiro. Um dos dois é sempre verdadeiro, logo o meu A ou não há é sempre verdadeiro. Tá? Essa é uma tautologia bem simples. Um outro exemplo de tautologia está aqui. Uma expressão um pouco mais complicada, mas que também é uma tautologia. Ela é sempre verdadeira. Um outro exemplo de contradição, eu posso simplesmente colocar um não, né, na frente dessa minha fórmula. A negação dela me daria, então, uma tabela em que todas as entradas são falsas, ou seja, uma contradição. Né? Uma análise um pouco mais interessante a gente consegue com a negação. Né? Vamos lá. Qual é a negação de A e B? Na verdade, a negação de A e B é não A ou não B. Como é que eu mostro isso? Como é que eu provo isso para você? Né? Como é que eu certifico a minha afirmação? Fácil. Eu vou construir as duas tabelas verdade e vou te mostrar que os valores estão invertidos. Né? A minha primeira tabela aí é a tabela verdade de A e B, não é? Eu tenho uma coluna para o A, uma coluna para o B, uma coluna para A e B. Eu tenho 4 linhas, cada linha representa uma das possibilidades para as atribuições verdade de valores verdade A e B. Quando A é verdadeiro, B é verdadeiro, A e B é verdadeiro. Quando A é verdadeiro, B é falso, A e B é falso.
Quando A é falso, B é verdadeiro, A e B é falso. Quando ambos são falsos, A e B também é falso. Eu posso agora construir a tabela verdade para não A ou não B. Ela está construída aí à direita. Né? Novamente, eu tenho 4 linhas. Eu tenho as minhas 2 colunas, uma para A, uma para B. E agora, quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, não A ou não B é falso. Porque não A é falso e não B também é falso. Quando A é verdadeiro, B é falso, não A ou não B é verdadeiro. A mesma coisa que acontece quando A é falso e B é verdadeiro ou quando ambos são falsos. Veja, a minha tabela verdade de não A ou não B é o exato oposto da tabela verdade de A e B. Né? Veja que cada uma das linhas da minha tabela tem os valores verdade trocados, né? Os valores verdades opostos. O meu valor verdade começa, a minha tabela de A e B começa com verdadeiro, a minha tabela de não A ou não B começa com falso. E assim eles continuam trocando os seus valores. Agora a gente também tem uma equivalência lógica. E equivalências lógicas, eu normalmente vou representar com esse símbolo, com esses 3, esse igual com mais um igual por cima, né? Essas três risquinhos, né? E, de novo, uma fórmula é equivalente à outra quando elas têm a mesma tabela verdade. Eu vou te mostrar, então, que não A ou B é equivalente a A implica B. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou construir as tabelas verdade para você. Desculpe. Eu vou, então, colocar a tabela verdade de não A ou B. Como é que eu construo essa tabela? Bem, ela tem uma coluna para A, uma coluna para B e uma coluna para a fórmula de resultado. Ela tem 4 linhas, uma para cada uma das possibilidades de combinação de valores verdade para suas sentenças originais. A mesma coisa eu vou construir a minha tabela de A implica B. Novamente, eu tenho uma coluna para A, uma coluna para B, as linhas são todas as combinações, e eu vou verificar para cada um dos valores para A e para B, qual é o valor que A implica B deve ter. Veja que quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, tanto A implica B quanto não A ou B são verdadeiros. Do mesmo jeito, quando A e B são falsos, ou A é falso e B é verdadeiro, tanto não A ou B quanto A implica B são verdadeiros. O único caso em que ambos são falsos é quando A é verdadeiro e B é falso. As minhas expressões têm, então, a mesma tabela, a verdade, isso quer dizer que elas são, então, logicamente equivalentes. E eu vou representar essa equivalência lógica por esses 3 pauzinhos, essas 3 setinhas que vocês estão vendo aí. Pois bem, pessoal, então isso, agora a gente já viu tabelas verdade, a gente já viu equivalência lógica e negação lógica. Vocês já descobriram o que é uma tautologia e o que é uma contradição. Eu vou deixar vários exercícios no SIGA sobre esses assuntos, para vocês construírem equivalências lógicas, para vocês mostrarem equivalências lógicas e construírem tabelas verdade. Né? E eu vejo vocês na nossa aula de exercícios.